Bom, vocês viram então a situação que nós mostramos agora com duas situações, mostrando inclusive o relatório de um banco, né? A quantidade, né, vultosa inclusive, né, dos valores que estão apostados. Professor Francisco Rosário, tudo isso começou numa brincadeira e está perdendo-se praticamente o controle e acabando inclusive com orçamentos e com a vida e o sossego de muitos brasileiros, geralmente brasileiros que têm uma renda menor, né, que já vivem dificuldades. É o sonho de mudar de vida por conta das ilustrações. O que tem acontecido, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Pois é, Wilson, eu acho que como o brasileiro é muito fustigado, né, muito sofrido por tantos problemas, a gente sempre quer fazer, tanto é que isso é uma expressão popular, fazer aquela fezinha. Né? A questão do jogo no Brasil é um problema, a gente não pode negar. Antes se via como assim, não é proibido o jogo, então isso começou na década de 50, mas o governo federal, né, há muitos anos atrás, aí na década de 60, 70, ele oficializou o jogo via Caixa Econômica, mas agora a coisa está tomando proporções catastróficas, para dizer o mínimo, Wilson. Veja bem, o que a gente está dizendo é o seguinte, eu até falei, eu vou colocar um vídeo daqui a pouco também na plataforma, o Bolsa Família, Wilson, para 21 milhões de brasileiros, o Bolsa Família pagando R$600 por família, para 21 milhões de famílias, não de brasileiros, né? Se você multiplicar por 3, dá quase 70 milhões de brasileiros. 21 milhões de famílias custa 170 bilhões de reais. O brasileiro, em um ano, gastou 70 bi. Gastou 70, certo? O Bolsa Família foi 170. E em jogo se gastou 70 bi. É muito dinheiro para uma coisa que efetivamente não leva riqueza, renda extra e não é investimento para ninguém, apenas para o dono da banca. Infelizmente, houve esse afrouxamento extraordinário, assim, né? Por uma série de questões que não vem ao caso estar discutindo, mas é bom as pessoas e as famílias ficarem atentas, porque é um cartão que você às vezes precisa e aquele cartão está todo comprometido por conta de apostas online. Você precisa de um dinheiro que está guardado em casa quando você vai pegar alguém da família que está usando para fazer apostas online. Então, não é uma coisa boa e está drenando, isso que você acabou de falar, né? R$1, ou seja, 30% da renda que vai para esse jogo não retorna. Né? Não retorna. E para o brasileiro isso faz falta, principalmente para o nosso nível de renda e para as nossas condições atuais, que qualquer real é muito valioso, não é, Wilson? São informações importantes, professor, que nós vamos, logicamente, trazer sempre essa discussão para facilitar, para as pessoas entenderem que uma apostinha, outra, legal, mas se você ficar viciado nisso, realmente é um prejuízo terrível e irreversível. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo com o professor Francisco Rosário. Quem faz a primeira pergunta é o José Luiz, professor. Ele diz o seguinte, os jogos online são mais prejudiciais que jogos de loteria? Olha, Wilson, jogo, porque é o seguinte, o ser humano, o cérebro, se a gente for no cérebro, aí é um pouquinho de neuroeconomia, né? Uma palavra difícil, mas todo prazer está num centro só. Então, se você toma uma Coca-Cola, ele dá aquela sensação estou até falando aqui, de sensação de refrescância, né? Uma água gelada e tal, e você jogar e achar que está ganhando a dopamina, né? A substância química que o cérebro libera é a mesma, né? É a mesma. Então, qualquer jogo que lhe dê a ilusão que você possa ganhar alguma coisa, ou qualquer sensação de prazer que for, é a mesma coisa. Por isso que, às vezes, tem pessoas com desbalanceamento químico no cérebro, que precisa de tratamento para vícios, e é o mesmo tipo de uma droga, de um jogo, de alimento. Quer dizer, você tem uma série de questões viciantes que, na verdade, é um desequilíbrio e a pessoa termina caindo, às vezes nem sabe que tem aquilo. Perfeito. Mas no afã de querer ganhar,
que não ganha, ele termina comprometendo a saúde financeira e o sossego da família. Entendi. É que ultrapassa os limites, né? E não tem o controle, há um desequilíbrio, inclusive, na questão aí química e também emocional, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para... E qualquer jogo, né? Isso. Qualquer jogo. A pergunta Exatamente. foi, jogo de loteria, qualquer jogo. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda pergunta, então, quem quer participar desse bate-papo com o professor Francisco Rosário, o Felipe Oliveira. Ele pergunta o seguinte, professor, como esse tipo de aposta prejudica o orçamento do trabalhador? Pois é, porque o que acontece? Como é um vício, né? A gente está falando aqui de vício e esse fenômeno está viciando muito rapidamente. Então, como é um vício, você cada vez vai utilizando mais o seu orçamento para apostar e tentar ganhar. Só que o algoritmo, né, digital, quer dizer, o que você não vê, você só vê aquele desenho bonitinho na tela do celular, mas você não vê o que está por trás. E o que está por trás, ele não deixa você ganhar. Então, você sempre vai impactando mais o seu orçamento cada vez mais, e isso é preocupante. Como foi dito, né? 30% do que você joga não volta, ou seja, no mínimo, aí se a gente pegar por essa conta, que deve ser muito mais, 30% do seu orçamento, se você jogar, ele vai embora todinho e não tem como voltar. E o que voltar, às vezes, não é o suficiente para repor aquilo que você já perdeu, porque tem juros, né? Você bota no cartão, o cartão tem, no mínimo, 200% ao ano, hoje, né? Exatamente, Então, não Difícil. tem como você bancar isso. É muito melhor pegar um dinheirinho, se tiver uma situação complicada, comprar um molzinho de coentro, um negócio, vender e fazer dinheiro com uma paçoquinha, e você vai fazendo dinheiro e muito mais. É mais fácil e tenho certeza que com o seu trabalho você vai conseguir mais. Não é isso, professor? E isso é uma epidemia, viu, Wilson? A gente está tratando aqui porque é um tema emergente, assim, está todo mundo falando, mas é bom as famílias prestarem atenção, porque isso é um caso sério e é uma epidemia que está tomando conta do país. E são hoje eu estava olhando, existem na fila, fora todas as outras que já existem mais 150 bets para serem liberadas, fora tudo que já existe. Então é uma epidemia, porque o dinheiro é fácil, né? Pois é, vamos lá, vamos continuar então cada um tentando se firmar como pode, segurando-se na cadeira para não fazer besteira, que é importante. Olha, vamos lá, coloca o endereço, por favor, aqui, o Vando Cajuzinho, do nosso professor, @ChicoRosário_. Mais tarde tem vídeo, tem informações, tem assunto sobre isso. Tem vídeo, daqui a pouco eu estou subindo vídeo exatamente sobre esse tema com um pouquinho mais de detalhe. Perfeito, muito bem. Então, todo mundo ligadinho, então, aqui no @ChicoRosário_. Professor, um abraço, sucesso, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Para você também. Até a próxima, Wilson. Valeu, boa semana. Muito obrigado pela sua participação no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta.